na autoridade e no poder do nome de Jesus, fazer um relato rápido aqui sobre pessoas que Deus chama para ser líderes. A Bíblia Sagrada diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E também está escrito na palavra de Deus que bem-aventurado, feliz é a nação, cujo Deus é o dominador, é o Senhor dessa nação. E sempre quando alguém se sobressai, é chamado por Deus para um determinado trabalho, e a perseguição, a inveja, a ciúme, há muitos obstáculos que sobrevêm na caminhada para tentar neutralizar a ação dessa pessoa que está na frente desse trabalho. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que Deus chamou para serem líderes sobre a nação de Israel. E temos o exemplo de José em Gênesis 37, versículo 1. José Deus chamou para ser uma grande autoridade na terra. E para que isso acontecesse, foi preciso os seus irmãos lhe trair, intentar lhe tirar a vida e vendê-lo a uma caravana ismaelita de mercadores que ia descendo para o Egito. Foi vendido à casa de Potifar, e foi preso indevidamente, injustamente, mas tudo isso aconteceu para que Deus introduzisse José no trono e José fosse o grande governador e libertador dos povos lá no Egito, sendo ele um israelita. A Bíblia também fala de Moisés. Deus chamou a Moisés. O rei Faraó intentou tirar a vida dos meninos israelitas, dos hebreus, lá no Egito, e persuadiu as parteiras para que, quando as hebreias dessem à luz a um machinho, a um macho, a um menino, as parteiras fizesse com que esse menino não viesse a sobreviver. Mas Deus usou as parteiras, e a parteira que parteriou a vida de Moisés e poupou a vida de Moisés, e por consequência disso Moisés foi o grande libertador do povo de Israel da escravidão de Faraó no Egito. E quando o justo governa, o povo se alegra, e quando Deus levanta um justo, o inferno se arregimenta para que isso não venha acontecer. O primeiro monarca da nação de Israel foi Saul, e Saul foi um mau rei, diz a Bíblia. Então Deus chamou a Davi, um moço tenro na sua idade, filho de Jessé, estava pastoreando as ovelhas de seu pai no campo, e Deus chamou a Davi, usou Samuel, o profeta, e o profeta Samuel ungiu a Davi com o azeite da unção, e Davi foi constituído rei sobre a nação de Israel. E Saul intentou inúmeras vezes tirar a vida de Davi, para que Davi não viesse a assumir o reino. Até mesmo posteriormente, quando Davi assumiu o reino de Israel, governou 40 anos sobre Israel, 33 anos em Jerusalém, 7 anos em Hebrom. O seu próprio filho Absalão, seu próprio filho, homem que saiu dos seus lombos, procedeu dos seus lombos, Absalão, ele intentou tomar o reino do seu próprio pai, mas Deus protegeu a Davi, usando o seu exército, usando o grande comandante do exército do rei Davi, do rei de Israel, que protegeu a Davi e o seu reino, e Absalão foi derrotado. E assim consecutivamente podemos ver em 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 1, e 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, e esses assuntos a respeito da vida de Davi. Se nós irmos ler o livro dos reis, os 2 livros dos reis, e os 2 livros das crônicas dos reis, e os livros de Samuel, nós vamos ver essas grandes histórias. E posteriormente, passados os anos, no tempo de Jesus, quando Herodes o Grande assumiu o império, o reino romano, Herodes o Grande, ele tirou a vida dos seus familiares, da sua mulher, dos seus filhos, e permitiu que seus filhos fossem mortos para que ele fosse se sobressaísse no trono.
e Herodes intentou matar a Jesus, porque quando nasceu Jesus, Jesus, biblicamente, era o rei dos judeus, biblicamente, e então surgiu o comentário que o rei dos judeus tinha nascido, e Herodes o Grande lançou um decreto e mandou tirar a vida de todos os meninos, os homens de 2 anos para baixo, para que nessa grande matança, nessa grande atrocidade feita lá na Palestina, Jesus viesse a ser morto e não viesse a oferecer perigo a Herodes, para que Jesus não viesse a tomar o trono de Herodes. Mas na verdade Jesus nasceu para ser rei de todos os povos, ser rei espiritual, não material. Ele veio para reinar, e o reino de Jesus é um reino eterno, é um reino futuro, em que vai ser estabelecido sobre essa terra. Ele tem domínio sobre o reino dos homens. E Herodes mandou matar este grande infaticídio, matando todos os meninos de 2 anos para baixo, para que porventura Jesus viesse a ser morto nessa matança e não viesse a oferecer perigo a Herodes o Grande. Mas, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para os seus, João capítulo 1, versículo 11, versículo 12, e os seus não o aceitaram, mas a todos quantos o aceitaram, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, porque creram verdadeiramente no seu nome. Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele profetizou, escreveu no seu livro, no capítulo 53, que Jesus não ia ter formosura, não ia ter parecer, não ia ter beleza, e para que fosse visto pelos homens, mas ele, na verdade, o castigo que traz a paz sobre a humanidade estava sobre os seus ombros, e ele foi ferido, moído pelas nossas iniquidades, e foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo, mas ele não abriu a sua boca. Mas este sacrifício que Jesus realizara na cruz do Calvário foi para resgatar os homens da morte, do pecado e do juízo, porque Jesus veio para reinar, e todos quantos o aceitarem como rei serão bem-aventurados. Isaías 53. No livro dos Salmos, no Salmo de número 127, versículo de número 1, não adianta nós nos apegar em nossas razões e confiar na força do nosso braço, como disse Jeremias no capítulo 17, versículo 5 e versículo 7. O Salmo de número 127, a Bíblia diz que não adianta o edificador, se Deus não guardar a cidade, o edificador trabalha em vão. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, meus caríssimos e amados irmãos, Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todos os males. Jesus, ele era perseguido, ele foi pelos seus algozes, os seus algozes não acharam nada para o condenar, e condenaram Jesus por Jesus curar os doentes no sábado. Jesus fazia milagres extraordinários e ninguém achou nada em Jesus, e então os fariseus, hipócritas, autoridades religiosas da época enquadraram Jesus em um artigo, porque Jesus, disseram eles que Jesus profanou o sábado, porque na lei de Moisés o sábado era para ser guardado, mas era para ser guardado o dia de sábado e o ano sabático também, e os judeus guardavam o dia de sábado e não guardavam o ano sabático. Então, por consequência disso, eles andavam errado na presença do Deus Todo-Poderoso, e não acharam nada em que acusar a Jesus, e enquadraram Jesus porque Jesus curava e libertava os oprimidos do diabo no sábado. Então Jesus é o grande líder, o grande rei soberano sobre essa terra, e bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, bem-aventurado é a nação que tem Deus como rei, como Senhor, como governador, como o soberano, que tem domínio sobre o reino dos homens. Deus que nos abençoe, nos guarde nos últimos dias, para que Deus continue a agir e a proporcionar a nós que nós sejamos grandes vitoriosos, grandes vencedores nessa terra, que o poder das trevas seja repreendido, neutralizado, e o poder de Deus seja manifesto a cada dia, a cada manhã, a cada amanhecer de cada dia, o poder de Deus seja manifestado e seja revelado aos povos. A Bíblia Sagrada diz no livro dos Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo de Deus veio para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Oxalá que Deus possa converter o teu coração, a tua alma, para que você possa ter uma visão
aberta, ampla, e possa ver os grandes milagres e as grandes verdades de Deus sobre a humanidade. Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todos os males nesses últimos dias em que nós estamos vivendo sobre essa terra.